Cansado porque fui atrás do palestrante que tinha entrado num desvio de função. Ele e o Mourão. Não, o Rua estava num evento ali. Bom, esse é o geólogo Roaldo Menegatti. Uma salva de palmas para ele. Obrigado. O Roaldo tem, todos que estão aqui nessa sala imagino que saibam, mas não custa lembrar, ele tem alguns feitos locais, nacionais e mundiais. Não é muita gente que pode dizer isso da sua atuação, né? O Roaldo, eu trouxe até aqui o meu exemplar lá de casa para mostrar. Imagino que todo mundo também conheça, que está aqui, mas quem não conhece, merece conhecer. É o Atlas Ambiental de Porto Alegre, um feito absolutamente singular, liderado por um geólogo que tinha, então, 30 e poucos anos. Agora já é um senhor. Então, e num momento em que a gente tinha uma convergência muito interessante entre ações comunitárias, política, um pouco da universidade e tal, né? Mas o Roaldo foi o grande pivô dessa história, que ele não fez sozinho, mas ele foi o grande pivô. Então, essa é a primeira coisa que eu queria contar. E a segunda é o feito mundial dele, que também imagino que todos conheçam, é que ele desvendou um dos mistérios de Machu Picchu. Ficava a humanidade toda querendo saber como é que aquilo lá tinha acontecido e tal, e o Rua conseguiu contar essa história. Bom, a vinda dele aqui hoje é um grande gosto para nós todos. Nós, quer dizer, a Matinal, parêntese, a Matinal é uma newsletter que sai de segunda a sexta, chega na sua caixa de correio, no e-mail, todas as manhãs, bem cedinho, e a revista Parêntese, que sai nos sábados. A revista Parêntese e a Matinal são a mesma coisa, só tem esses dois nomes diferentes. E o que eu mais tinha que dizer mesmo? Me esqueci, Felipe. Sim, que todo mundo tem que assinar, vocês têm que assinar a Matinal e Parêntese, é muito importante. A estrutura que a gente tem é uma estrutura de uma... Como se chama? Felipe, como é que é? Sem fins lucrativos, se chama agora. Depois o Felipe pode explicar melhor. Bom, então, dito isso, esse é o segundo encontro que a gente está fazendo. A nossa ideia é simplesmente trazer pessoas interessantes para conversar sobre o futuro, evidentemente a partir dessa emergência climática que está nos pressionando, certo? E o Roaldo, então, começa contando alguma coisa, diz alguma coisa, dá bom dia para eles. Hein? Bom, muito bom dia, então. É uma honra estar aqui. Agradeço o convite do Fischer. O Fischer é esse amigo querido e um dos mais importantes intelectuais da nossa terra, né? Retribuindo tão gentis palavras. E estar aqui também com amigos, amigas, pessoas que eu não vi há algum tempo, né? E que dão sempre enorme saudade, como os professores aqui, né? Amiga ali, enfim, todos vocês sintam-se extremamente abraçados, né? E abraçadas, para a gente fazer esse papo aqui, um papo super importante, né? Porque falar de futuro, hein, Fischer? Uau! Estamos numa época em que talvez estamos num momento humano em que desenhar o futuro ocorre de um ponto de vista de cenários que nunca vimos no passado, né? Não no passado de cada um de nós, que, né, temos ali 60, 70 anos, 80, né? Ou os mais jovens. 40, né? 30. 40, tem 30. gente sub-40 aqui dentro. Mas um passado de uma cultura, né? De uma cultura. E também um passado civilizatório, né? Vamos contar aí 10 mil anos, onde se desenharam cenários que hoje nós antevemos. E antevemos não por conta de uma profecia, de uma visão, daqueles, como falavam os antigos medievais, né? Uma revelação. Não, um cenário que nós calculamos, que nós, né, modelizamos com o melhor que nós podemos fazer do ponto de vista da intelecção humana, né, que é a ciência, né, que é trabalhar não só do ponto de vista teórico, mas empírico, teórico, empírico, né? E esses cenários, então, é que nós chamamos de cenários climáticos, né? Que é uma coisa não muito fácil, assim, né? Porque clima é um furacão, clima é uma tempestade, clima é, né, uma seca.
Mas isso não é o clima, né? Isso são esguichos do clima. É como carregar uma bacia cheia de água, né? E né, com um pequeno escorregãozinho salta, né, um naco de água para o chão. Né? Isso aí é uma tempestade para o clima. Né? O clima é uma coisa enorme. Né? Quando nós falamos em clima, nós falamos dos grandes compartimentos do planeta. Né? E realizar a dimensão planetária, né, nesse momento, é uma das coisas importantíssimas para nós, porque já não somos uma aldeia pequena em termos humanos, nós somos 8 bilhões, então nós temos que realizar a escala planetária. E quem está fazendo isso, né, é o clima. Ele nos exige, então, um olhar, né, que é um olhar das conexões do planeta. Né? E as conexões do planeta nos mostram que os oceanos, os gigantescos oceanos, nos mostra aqui a gigantesca atmosfera, né, e as gigantescas massas glaciais, elas estão todas conectadas. E quando nós transferimos uma massa de água no estado líquido para o estado gasoso, né, e para o estado sólido, quando essas proporções têm um certo equilíbrio, isso é um equilíbrio do clima. Então, quando o clima, se fala no clima, ele é o equilíbrio das proporções de água em cada um dos seus 3 estados. Agora, quando nós transferimos uma certa quantidade de água num estado para o outro, isso é o clima. Então, quando derretem as geleiras, quando a calota polar norte ela começa a retrair, quando o oceano começa a levantar seu nível, isso é o clima. Então, o clima ele diz respeito aos grandes compartimentos do planeta que reservam a água nos 3 estados. E isso influencia, então, a meteorologia, a tempestade. Né? Influencia a seca, influencia aquilo que nós precisamos de um guarda-chuva e, às vezes, nem um guarda-chuva, né, ele consegue dar conta. Então, se uma massa oceânica, né, imaginem os 4 oceanos gigantescos, né, evapora muita água porque ela aqueceu 1,5 graus, né, esse vapor ele vai para a atmosfera. A atmosfera tem uma capacidade de armazenamento de vapor d'água enorme, enorme. Né? Ela não tem uma restrição para comportar água, não tem uma lei lá que diz, né? Ela pode acumular muita água. E se ela acumula muita água, né, ela também, ao aquecer, é capaz de acumular mais ainda. E isso, então, faz com que, de repente, em vez de uma chuva forte, nós tenhamos uma chuva de 800 milímetros em 4, 5 dias. É uma chuva como se fosse uma cascata de água caindo do céu, com uma cascata de 10 a 15 quilômetros, porque esse vapor começa a aumentar a espessura das nuvens. Elas ficam nuvens muito espessas, né, borrifando água num corredor durante 4, 5 dias, sem parar. E aí temos, então, o grande perigo do século XXI, né, que é, então, o perigo dos tempos severos. A gente chama de tempos severos porque eles são mais carregados, mais turbinados, né, do que outros tempos. Aí vocês vão dizer assim, mas 1,5 graus de temperatura é capaz de fazer tudo isso? É que aí entra, então, a dimensão da Terra. Né? Quando nós aquecemos 1 litro de água para fazer um chimarrão, um chá, né, de 22 graus, a água para 60, não se toma chimarrão quente, hein? Você demora 7 minutos aí para aquecer uma água no fogão a gás. Né? Agora, imaginem recolher 1 metro de água de todos os oceanos, né, os 4 oceanos, o primeiro metro, coloquem isso tudo num tacho gigantesco, aqueçam 1,5 graus. Esta energia, então, é a energia que o aquecimento global, né, principalmente a emissão de gás carbônico, pela queima de carvão, injetou no sistema climático da Terra. Né? Parece pouco, mas nós temos que entender que o corpo de que trata essa temperatura, né, é um corpo gigantesco. A gente, até do ponto de vista cultural, atual, assim, na nossa correria, nesse mundo maquinal que a gente vive, né, se costuma dizer que a Terra é pequena. Mas isso, por favor, é uma figura para lá de metafórica. A Terra é um planeta enorme. Né? Nós não damos conta disso.
né? Então, se culturaliza toda uma ideia de domesticação planetária, né, que ela é infundada. A Terra é um organismo impressionante do ponto de vista dinâmico, porque ela é capaz de guardar estoques de energia. Uma delas é o gelo. Isso é um estoque de energia. Né? Se você aquecer, essa energia vem, né? Ela muda a relação energética, levando, então, a atmosferas, a climas com maior entropia, maior caos. Né? E, com isso, para a ciência, né, maior dificuldade de prever. Né? Porque a gente consegue prever dentro de certa, né, capacidade de entender fenômenos com alguma determinação. Né? E nós estamos lidando com gases e líquidos. Né? Gases e líquidos, né? Aqui o Liv e a professora Silvia, né, da física, a professora Silvia foi quem me educou na astrofísica, né? E me fez enxergar essas escalas gigantescas. Né? Então, se nós consideramos o planeta, né, como seus componentes, sua memória, né, como é que o planeta guarda a sua energia? Em memórias. Ele tem memórias impressionantes de energia. Quer um exemplo? Carvão, petróleo, gelo. Isso tudo são memórias de energia que podem transferir-se de um compartimento para outro. Então, lá na Revolução Industrial, né, Fischer, o que os caras fizeram? Pegaram o carvão, que é uma memória do clima, é uma memória de 230 milhões de anos atrás, e transferiram essa memória, que são lenhos de florestas antigas, né, carbonificados, ali, que as árvores guardaram ali, o carbono que tiraram da atmosfera. Né? Então, pegam esse carvão e queimam, devolvendo, então, para a atmosfera o gás carbônico que elas recolheram há milhões de anos atrás. Então, isso é uma transferência de energia. Né? A energia do Sol, estocada como carbono e lenhos carbonificados, que, ao queimar, é como, então, se devolvesse para a atmosfera, né, a queima de florestas antigas. Então, não há só queimas das florestas atuais, mas também de florestas antigas. Isso feito durante tanto tempo, né, em torno de 170 anos, da Revolução Industrial, bom, isso emitiu uma quantidade enorme de gás carbônico. Né, e junto com, depois, também, petróleo e outros gases de efeito estufa. Mas aí, quem iria acreditar, né, toda aquela sociedade do século XIX, com máquinas a vapor, locomotivas, quem iria acreditar que esse, entre aspas, progresso, desenvolvimento, riqueza das nações, medidas em tonelagem de carvão, as nações mediam a tonelagem de carvão de suas reservas para dizer: eu sou a nação mais rica pelo estoque, né, de energia do clima. Olha o que eles fizeram. Né? Olha o que eles fizeram. Mas isso era tido como um recurso energético, não era entendido como uma conexão climática. Mas ainda não é, né, Waldo? Deixa eu te interromper aqui. Claro. Ainda não é. Uma questão que eu acho que porque a nossa conversa que nasceu de um artigo, não, de uma entrevista tua para a Zero Hora, né, em que tu tinha no começo 5 pontos, eu até te comentei, né, põe um pentágono de, pentagrama. Não sei, pentagrama e tal, né? Não, eu queria te perguntar sobre o seguinte, inclusive aproveitando a tua experiência, pensando até a partir do Atlas, porque tem uma diferença de escala de compreensão e de ação. Né? Quer dizer, a compreensão acadêmica pode pensar numa escala planetária, mas nós temos dificuldade de pensar numa escala metropolitana, por exemplo, na política. Né? A gente não consegue fazer uma conexão do sistema de ônibus daqui com o de Cachoeirinha e tal. Né? Então, eu queria te perguntar isso, assim, tu tem tido uma experiência muito forte de falar para públicos variados desde muito tempo, né? Como é que é possível fazer essa transferência, entendeu, de escala, de dizer para o cara, não, tá bem, está chovendo na tua esquina, alagou aqui, mas isso, como é que faz isso? Tem algum jeito? Tem algum caminho? Tem caminho errado? Tu já fez caminho errado nesse percurso? Já fez mal uma explicação sobre essa mudança de escala? Por isso que é bom vir aqui falar com o Fischer. Esse é um tema fantástico, né, Fischer? Que é o problema da educação e é o problema da nossa percepção. Né? A percepção humana, ela é a percepção do imediato. Né? A gente pensa o mundo de acordo com o modelo do lugar em que nascemos.
Por isso que o lugar que nascemos é tão querido para nós, porque ele é o modelo do mundo, é como se fosse um DNA externo, é o DNA da paisagem que imprime no nosso cérebro e nós carregamos para o resto da vida. Então, tudo o que vemos sobre o mundo de outros lugares, de outras terras, é sempre comparando com o nosso. Agora, como fazemos com mundos muito grandes, como a Terra, o continente, uma Amazônia, ou até mesmo o Rio Grande do Sul. A região metropolitana. Uma região metropolitana. Né? Minha cidade, Porto Alegre, eu conheço o meu bairro, é onde eu transito. Né? Então, esse modelo de mundo perceptivo, ele só pode ter mudanças, né, do ponto de vista assim, intelectivo, se ele for exercitado para outras escalas. É a educação. É a educação que nos retira do nosso solipsismo. Né? Cada um de nós, quando nasce, tem o seu modelo de mundo. A criança, ela tem seu solipsismo, ela está fechada no seu mundo. Né? Tirá-la desse mundo e levá-la, né, para outros mundos é todo um exercício social, né? Um exercício humano, e um exercício também intelectivo, e que eu, né, fiz por meio da ciência, você faz por meio da ciência e da literatura, né, nos leva para outros mundos. Né, e esse todo, então, é a questão da intelecção. Então, como fazer isso? Né, com bons exemplos, e cuidado com a metáfora, né, professora Live? As metáforas podem ser muito errôneas. Por exemplo, dizer que o Sol é fogo. Né? A professora Silvia é doutoríssima no Sol, estudou o Sol a vida inteira, né, a estrela. E o Sol não é fogo, não tem oxigênio lá. Né? Então, como transportar os indivíduos, né, essa construção que eu faço do tacho dos oceanos é um exemplo. Quer dizer, é trazer, né, os volumes que a gente analisa para o planeta, trazer para a vida cotidiana. Nós tínhamos muito medo de fazer isso na ciência há uns 20 anos atrás, né, porque era como se misturássemos dois mundos, o de Zeus e o dos mortais. Né, então, não se fazia isso. Mas hoje não. Hoje a ciência ela consegue falar muito mais praticamente, né, do ponto de vista da cotidianidade, de partir do ponto de vista cognitivo, das pessoas para a ciência, e não o contrário. Né? Senão vira uma doutrinação. Né? Então, a ciência não é uma doutrinação, ela é um modo cognitivo de entender o mundo que necessariamente tem que partir da percepção do indivíduo. Cada um de nós é alguém que testa a ciência. Então, um exemplo desses que o professor Fischer me convida a declarar é, por exemplo, a comparação da enchente de 41 com atual. Mas em 41 teve enchente e não tinha aquecimento global. Né? Tem políticos com mandato que disseram isso de público. Né? Não é? Olha o que é a percepção individual. Mas, veja, em 41 nós já estávamos no processo de aquecimento global da Revolução Industrial. Né? Porém, a enchente de 41 não foi, né, prognosticada, não foi prevista por ninguém. Esta foi. Esta foi. Esta é a diferença, então, né, das questões perceptivas do indivíduo e quando nós vamos abordar outras escalas, é pensar que, numa escala pequena, né, quando a gente olha toda a Terra, né, ampla, né, nós temos que ter teoria. As teorias científicas, elas têm capacidade preditiva, senão a gente descarta a teoria. Senão vira crença, né, Fischer? Daí não queremos crença. Né? A gente quer entender o mundo. A teoria é boa se ela prevê e a previsão ocorre. Então, o que temos dito desde o ano 2000? Né? Cuidado, que os tempos severos serão mais intensos e frequentes. Então, o que acontece com Porto Alegre? Né? Então, falar da nossa aldeia. Uau, Porto Alegre é um local que tem enchentes. Né? Tivemos a de 41, mas não só. Essa cidade tem sua cultura, na sua cultura, enchentes. Toda a região metropolitana tem histórias de enchente, temos histórias de enchente a vida inteira, nas nossas famílias, nos nossos dizeres e fazeres, não é? Então, enchente é algo que acontece em Porto Alegre e tem a ver com meteorologia e tem a ver com tempos severos. Então, temos que ter cuidado, foi avisado.
Né? Então, como se faz essa conexão, Fischer? Ela é muito difícil, porque a experiência cognitiva perceptiva do indivíduo, ela resiste a isso, porque cada um acha que conhece o mundo. Ora, claro que cada um acha que conhece o mundo, mas a questão é o quanto do mundo grande que interfere no nosso mundo, né, nós podemos conhecer. Tem uma crise atual, que também todo mundo acompanha, crise que é, no fundo, o que gestou a Matinal, Nonada, jornalismo, Sul 21 e tal, que é uma crise de comunicação pública, de jornalismo, falando genericamente, né? E, enfim, um certo modelo de negócio que existia não existe mais por causa do meio digital e essa coisa toda, né? E estou fazendo esse preâmbulo para te perguntar o seguinte: tu tem dado muita entrevista e falado para muitos jornalistas, certo? Nesse último mês, agora, sei lá, deve ter falado 90. Porra. Tu não precisa citar nenhum nome assim, mas quais são as perguntas mais idiotas que tu tem que responder? Eu digo, não é para falar mal de... Eu estou dizendo assim, como é que é o jeito de compreender, um jeito atravessado de compreender, que te chega na forma de pergunta? Sim. Tem registro disso? Olha, é muito interessante, porque, em geral, o jornalista, a jornalista, ela duvida. Ela duvida que exista um aquecimento global. Se fala, se diz, eu não vou contrariar as pessoas. A gente tem sempre um problema também, quando a gente discute coisas, não querer contrariar o interlocutor. Então, se o interlocutor está dizendo que tem aquecimento global, né, tá bom, não tem muitos argumentos. Né? Ou, ao contrário, não tem. Né? Então, alguém fala mais alto que não tem, e esses gritam. Né? A gente não costuma gritar na ciência, né, porque temos que conversar, nós estamos trabalhando com a intelecção humana, né, um processo muito importante esse que a gente pratica aqui. Né? Então, o jornalista não acredita, mas daí eu começo a explicar. Né? A minha técnica sempre é dar a explicação para ele, né, para que ele possa entender do que eu estou falando. E aí, então, a pessoa não faz perguntas muito tolas, ou melhor... com vergonha? Com vergonha. Porque, assim, a pergunta tola, na verdade, é uma compreensão da pessoa. Né? Eu sempre digo para os meus alunos que não existe, propriamente, pergunta tola, porque é a compreensão da pessoa. Né? E se a compreensão da pessoa ela difere da tua, então eu tenho que fazer um raciocínio que, ao explicar para ela o que ela entendeu de uma forma muito reduzida, muito ingenuamente, né, ela possa, então, crescer. E os resultados são ótimas entrevistas. Né? Elas vão escrever fantasticamente sobre o que eu falo. Né? E aí, então, saem matérias muito interessantes. Em geral, os jornalistas nunca erraram o que eu escrevi, o que eu falei, né? Tipo, distorceu, não entendeu bem, porque minha técnica, né, Fischer, é essa, é explicar. Socrática, isso mesmo, maiêutica. É a maiêutica. Mas ninguém te confrontou dizendo assim, não, para aí um pouquinho, não é tanto assim. Sim, teve um jornalista do Rio de Janeiro, que eu expliquei tudo para ele, como aconteceu, etc. e tal, e no dia seguinte ele me liga e diz, professor, mas não, né, em tal lugar aconteceu tal coisa. Né? Então, ele veio com o que a gente chama na ciência, né, com uma refutação, né, uma evidência contrária. Né? E, na verdade, eu mostrei para ele que isso não era uma evidência contrária. Né? Que isso aí estava previsto dentro do modelo e ele não percebeu. Tá? Então, essas coisas são muito interessantes. Em geral, minha relação com a imprensa é sempre uma relação positiva, porque eu aprendo com questões que, porventura, pensam refutar, né? E, na verdade, é uma incompreensão, ou é um detalhe que tu pode explicar de outra maneira. Tá? E isso, então, eu acho que todos nós crescemos, porque cresce a informação. Tá? Cresce a informação, a capacidade da imprensa também, então, de informar bem. E isso é um exercício também de formação da imprensa, né? De formação nossa como sociedade e tal. Né? Rua, eu queria que tu contasse um pouco, a propósito dessa negociação entre o curto prazo e o longo prazo, o pequeno e o macro e tal, como é que foi a produção do Atlas Ambiental? Porque, vou repetir, isso aqui é um feito absolutamente extraordinário. Não sei se tem alguma coisa parecida, não. Vocês foram depois, o trabalho foi recomendado pela Unesco, coisa assim, não foi? Sim. Sim, o Atlas foi em 1994, eu era recém-entrado na docência da URGS,
né? Tinha sido aluno da professora Silvia, né? E estava dando aula ali para os meus alunos e alunas, e a geologia estava assim, né, por baixo. De 40 alunos que entravam, 8 se formavam. Eu olhava para os meus alunos e alunas e o que esses caras vão fazer? É o meu caso. Né? O Fischer também foi meu ex-colega de curso. Desisti, né? Desisti no terceiro ano. Por exemplo, né? E na época, vocês sabem, lá nos anos 90, era pós-Rio 92, o meio ambiente estava em voga, a Agenda 21, programas fantásticos que tivemos naquela década. Né? E disse, bom, a geologia pode contribuir com o meio ambiente. Eu fui convidado pelo Gerson Almeida para ser secretário adjunto na SMAN. Chegando lá... Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é a primeira Secretaria de Meio Ambiente no Brasil, de cidade, não é? Isso aí. E cheguei lá, a base de dados da secretaria, né, era muito anacrônica para um mundo que estava em transformação na década de 90. Eu disse, não, nós temos que mudar isso aqui. Então, a ideia de mudança da base de dados eram mapas. Né? Temos que trazer dados para embasar uma política de meio ambiente que seja consistente, que possa convencer o cidadão, a cidadã, o vereador, o juiz. Né? Isso precisa de dados. A nossa linguagem civilizatória, né, é a escrita, né, professor? Né? Então, eu comecei a reunir equipe para fazer mapas e levantar dados. Mas aí eu percebi, Fischer, que não adiantava só os mapas. A leitura de mapas ela é restrita. É só algumas pessoas leem mapas, né? Nem todo mundo tem obrigação de ler mapa. Hoje, sim, é mais fácil, né? Mas naquela época, não. Então, eu percebi que precisava um amparo ilustrativo, fotográfico. Né? E eu vim, Fischer, a minha formação, né? Ela foi uma formação enciclopédica. Eu passei a juventude lendo enciclopédias de geografia. Né? Então, eu trazia modelos de comunicação científica muito avançados. Né? Dentre um dos mais avançados, aquela enciclopédia O Mundo em que Vivemos. Né? Fantástica! E aquela enciclopédia ela foi feita nos Estados Unidos na década de 50 ainda. Foram as primeiras ilustrações científicas mais modernas, se podemos chamar, né, do pós-Segunda Guerra, né, que ajudavam o leitor, a leitora, a entender as teorias mais sofisticadas, tectônica de placas, né, essas coisas, sistema do clima. Né? Então, eu resolvi fazer uma enciclopédia desse tipo para Porto Alegre, para a minha aldeia. Né? E resultou, então, no mais completo diagnóstico jamais feito sobre um lugar. Né? O Atlas de Porto Alegre é um município, né? E sobre um município é o mais completo diagnóstico ilustrativo, né, intelectivo sobre um lugar. Mas tem de tudo, que tem botânica, fauna... Tudo. Fischer, ele tem 3.333 verbetes de entrada no índice onomástico irremissivo. Né? Você pode procurar ali a árvore do teu bairro, quando é que floresce o jacarandá, em que época ele floresce, quero tirar fotografias do jacarandá florido, né, do cinamomo, enfim. Né? Como é que funciona o sistema de proteção contra inundação? Está no Atlas. E daí, então, uma jornalista me ligou e disse, mas, professor, isso está tudo no Atlas? Eu disse, sim. Está tudo no Atlas. Né? Qual é a situação do Atlas hoje em dia? Ele existe em forma digital aberta? Sim. Então, é uma obra que foram feitas 13 edições, não atualizadas, reedições corrigidas. Né? Nós editamos 11.500 exemplares, né? Um best-seller. Foi pela editora da URGS, foi que fez o trabalho editorial, com o financiamento do FINEP? Não, o financiamento foi um financiamento patrocinado. Né? A Petrobras patrocinou, várias empresas patrocinaram, mas não foi bem um patrocínio. Foi uma compra antecipada de Atlas. Né? A gente fez algo assim para não dizer que nos patrocinaram. Não. Compraram, obviamente, de forma muito interessante, muito gentil, né? Antecipadamente Atlas. Cada um ganhou seus Atlas na mesma quantidade do que investiram, né? do dinheiro antecipado. Né? E tivemos patrocínio também da FAPERGS. A FINEP não deu patrocínio. Isso é interessante.
porque nacionalmente o CNPq, sabe o que o revisor disse, professor? É uma obra muito local. Já ouvi esse papo sobre outros aspectos também. Muito local. Vocês são muito locais. E veio a ser a obra referência no mundo. Né? Tem um aspecto muito interessante. Em 2000, nós levamos o Atlas para a Expo, para a Exposição Universal de Hannover, a Expo 2000. A Exposição Universal, você sabe, é um hit da história recente da humanidade, né, e tal. Ali, então, levei a exposição do Atlas, levei os Atlas, e vieram, então, os berlinenses ouvir a conferência que eu fiz, né, sobre o Atlas de Porto Alegre. Aí, depois da conferência, eles me cercaram. Disse, professor, isso não se faz. Opa, o que há de errado aí? Assim, dispor de informações fundamentais da cidade ao público. Ele disse, mas aqui é Porto Alegre. Ele disse, você não conhece Porto Alegre. Né? Porto Alegre é uma cidade, né, em que a gente tem uma discussão forte. Era a época da democracia participativa, dos orçamentos participativos, dos conselhos. A cidade ebulia. Né? Era uma coisa fantástica. E, disse, e essa ebulição social, essa vontade de definir o destino, né, que é a vontade do aldeão e da aldeã, é definir o destino de sua aldeia, não aceitá-lo como, né, uma fatalidade. Essa era Porto Alegre. E, para isso, então, quando projetamos o Atlas, né, Fischer, pensamos que esse destino ele teria que estar embebido no ambiente, no conhecimento dessa maravilha que é o lugar em que vivemos aqui. Todas as pessoas que eu mostrei o Atlas, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, etc., dizem, mas esse lugar é fantástico. Sim, com certeza. Com certeza é fantástico. Né? É o encontro de um funil de rios que chegam até aqui e de um monte de compartimentos de lagos e lagoas. Né? Olha que encontro que é isso aqui. Então, Porto Alegre tem um local muito especial no Rio Grande do Sul, né, Fischer, que ele é chapado, assim, em termos, temos um pampa, do Planalto se fala um pouco, né, e é isso. Então, a gente culturalizou uma geografia, né, que é dos vizinhos ali, né, da Argentina. O pampa ali, sim, é um vasto plano monótono, né, não tem nada ali. E essa culturalização não nos deixa enxergar muito o nosso ambiente. E tem esse aspecto da colonização. E hoje em dia, isso que eu ia te perguntar, perguntei, aliás, isso está disponível hoje, não? Desculpe. Sim, então, nós fizemos 3 edições e esgotou, não temos mais como fazer outras, etc. E tal, então, disponibilizamos todo ele de forma digital, na internet, num trabalho maravilhoso feito pelos nossos colegas da Fabico, no Centro de Documentação. Eles escanerizaram em alta definição todo o Atlas, está lindíssimo, né? Você vai lá, clica e amplia assim, com alta definição, é maravilhoso passear. Em que site está? No site da URSS? Ele está no site da URSS, que é www.ufrgs.br/Atlas, tudo minúsculo. Né? Sim. Do tempo do CD-ROM, né? O CD-ROM, é isso aí. O CD-ROM foi, então, tem um aspecto do Atlas, ele foi muito pioneiro assim, na concepção dele. Me empresta aqui, professor. Vai lá. Em 1990, não tinha Google Earth, certo, moçada? Pequena diferença. Não tinha Google Earth, a internet, né, também era uma coisa muito rústica. Discada ainda. Sim, e tal. E esse Atlas aqui, então, ele foi feito com toda uma compreensão. Espera aí, aqui. Ó, ele foi feito com toda uma compreensão que era a compreensão do pessoal da Vision, Terra Vision, da Alemanha, que é a partir do globo. Olha aqui, pessoal, a gurizada nova aí, ó. Google Earth, como é que funciona? Você parte do globo, né? E vai, então, aproximando o ponto que você quer aterrissar. Aqui colocamos Porto Alegre no centro do mundo. Mas não para nos jactarmos, tá? No centro da representação do mundo, né, Fischer? Para dizer que, para conhecer o ambiente, nós temos que nos colocar no centro. Né? E aí, folha por folha, nós vamos para a região sul do Brasil e da América do Sul, a região metropolitana de Porto Alegre, né, até que, bem-vindos, aterrissaram
né? Isso é o que você faz hoje no Google Earth. E nós fizemos por meio de imagens, né, nesse atlas, usando uma ideia que, na época, estava... Dessa vez, esse mole do relevo foi totalmente coberto. Sim, né? Sim, tudo afogou, né? E essa ideia, então, estava sendo desenvolvida na Alemanha pelo pessoal do TerraVision, que depois foi capturado pelo Google Earth, né, e deixaram os caras sem a autoria, né? Os verdadeiros autores do Google Earth são os alemães, né? E nós fizemos isso aqui com o Atlas, não tínhamos quem programasse na época, né, o Google Earth para nós. Então, a gente imprimiu. Né? Mas é a mesma lógica. Então, ele tem esse alcance, o Atlas, em termos de como situar, né, o novo cidadão, a nova cidadã do mundo que queria se ver, que precisa de instrumentos para enxergar, e aí é a questão da escala que tu falou antes. Né? Nós precisávamos de instrumentos, então, para enxergar essa transição de escalas do lugar em que eu vivo, da minha percepção, para, né, o município, a região, o continente e o mundo. Né? E nós fizemos isso ainda com uma vantagem em relação ao TerraVision. Né? O Google Earth. O Google Earth ele é só, digamos, imagem de satélite, só vê a superfície do planeta. E nós, no Atlas, fizemos também a história geológica. Né? Quer dizer, tu imerge também nos processos de tempo que trazem, né, esta paisagem até aqui onde nós vivemos. Né? Uma outra questão, Rua. Aqui vocês contaram, quer dizer, são geólogos os organizadores. É tu, quem mais? A Maria Luísa, ela é botânica e fitogeógrafa. Isso. O Carraro, que também é da topografia, mim, né? E o Coquinho, que o era Coquinho. geólogo. Sim, geólogo. Não, a minha pergunta era essa, assim, vocês precisaram contar com saberes que estavam em departamentos diferentes na universidade. Né? Tem os caras que entendem de certas plantas, outros que entendem de outras, uns que... Né? E na universidade nós sabemos, assim, cada um de nós, professores, é um sol. Né? A gente ilumina todo mundo ao redor e não quer sombra. Né? Não, tem exceções, claro. Isso. A pergunta é, essa construção assim, de negociação com gente que vinha de outras áreas, todo mundo se empolgou, houve algum embaraço? A minha pergunta não é também por fofoca, mas é assim, como fazer isso acontecer. Claro que tem um contexto que tu mesmo disseste agora aqui, né? Mas, enfim, talvez algum caso concreto nos esclareça. Sim. Essa é uma questão importantíssima, né? Porque muitos dizem, como é que tu conseguiu reunir todo esse mundo? Né? Como o professor disse, reunir 5 colegas da universidade é um feito. Né? Porque são pessoas de alto nível, cada um tem suas ideias. Né? E a gente tem que saber como que nós fazemos gestão de intelectos. Essa é a questão. Então, nós não temos muita prática, a gente, né, vai tocando, né, de peito aberto, mas tem como fazer a gestão da intelectualidade. Né? Ou não, o professor... Conhece a piada aquela da... Como é que foram criadas as profissões? Não? Vocês conhecem essa história? Deus, um dia, resolveu criar as profissões. Deus é uma figura aqui, né, claro. Então, ele juntou vários anjos em volta dele, numa mesa, ele disse assim, vou criar as profissões. Primeiro, vou criar o médico. O médico é um cara que vai ter que estudar muito, por muitos anos, vai trabalhar muito, mas vai ganhar um bom salário. Sempre tinha o bom e o ruim, né? Vai ser reconhecido pela comunidade. Depois eu vou criar o bombeiro. O bombeiro é um cara que vai ter um treinamento duro, vai passar por muito perigo, mas vai ser muito reconhecido e tal. E aí foi indo, e daqui a pouco ele disse, agora eu vou inventar o professor universitário. O professor universitário vai viver a vida inteira estudando, sempre em contato com jovens, vai ter estímulo para viajar, para ler. Aí os anjos começaram a olhar e disseram, mas peraí um pouquinho, esse cara não vai ter nenhum problema? Ele disse, não, ele vai ter. O colega dele. É isso aí, essa piada é fantástica, ela enquadra muito bem o problema. É expressiva, né? Mas aí desenvolvemos um método para fazer isso. E qual foi o método? Então, o método era o seguinte, a cada ano, nós fazíamos uma exposição das equipes que já estavam trabalhando, né, e expunham o que tinham produzido, o que permitia crítica de colegas, né, de uma forma elegante, né, mas alguém ia lá e dizia, isso aqui não está certo. E aí a gente... Como? Isso, aí a gente ouvia e ia corrigir. Né?
Nosso compromisso era sempre esse. E isso, então, foi envolvendo as pessoas e também, de uma forma delicada, fez com que elas não se confrontassem. Né? Então, não houve confrontos assim de pessoas dizendo isso aí está tudo errado e tal. Houve casos mais difíceis. Né? Por exemplo, o professor da zoologia, o Diefenbach, muito sábio ele, né? Ele tinha seu jeito. Tem colegas que são assim mais centrados, né? Mais afirmativos. Mais afirmativos, tem menos sociabilidade também intelectual, né? Não querem ser incomodados. E tal. E como extrair? Ele era o que mais sabia sobre a zoologia de Porto Alegre. Né? Então, eu sempre tomei como perspectiva, Fischer, que não me importava o que os outros diziam da pessoa. Se ele era o que mais sabia, ele ia fazer o capítulo. Né? E, então, eu também depurava, assim, né? Fazia ouvidos, né? Meio surdos, né? Para não deixar o ambiente tóxico. Né? E, ao mesmo tempo, com um método de expor, das pessoas já se sentirem valorizadas pela produção. E isso também servia para submeter a crítica. Né? Nós fizemos isso durante 4 anos e 9 meses. Eu fiz 4 exposições do Atlas, e depois que o Atlas foi editado, mais 5. Né? Então, isso serviu também para trazer escolas, trazer a cidadania de Porto Alegre. Né? E isso foi envolvendo as pessoas. E aí, então, tinha um contexto esse, não? Tinha um contexto. Contexto favorável. Pessoal, da outra vez a gente abriu para perguntas e deu um pequeno tumulto, porque no fim tinha muita pergunta. Então, eu vou tentar fazer assim, de maneira mais breve, vou pedir que todo mundo seja bem objetivo. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada de 5 perguntas agora. O senhor pode dizer? Só aqui eu vou comandando aqui, tá? 1, 2, 3, 4, tá bom? 5 lá, tá? 1, diga. Tem um microfone ou vai na mão assim mesmo? Não, vai assim mesmo, o senhor pode dizer? Isso. Romualdo, em primeiro lugar, parabéns, a gente já admira há muito tempo o teu trabalho, sabes, né? E tem acompanhado bastante, especialmente agora, nessa fase que a gente está vivendo, essas maravilhosas palestras lives que tem aí, aquela do Clube de Engenharia, que eu me sinto mais ligado ao Clube de Engenharia do Rio. Então, mas eu queria te perguntar, Romualdo, o seguinte, nas tuas palestras, nós estamos aqui tentando, assim, muito ansiosamente, muito angustiadamente, pensar o que vai acontecer a partir de agora. Né? Essa chamada reconstrução, esse pós-guerra. Né? E assim, nas tuas palestras, tu chega sempre à área de educação. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos dar conta do aquecimento global, das mudanças climáticas, e temos que trabalhar com a educação, com o conhecimento. Eu pergunto, por que tu não vais adiante e não pulas para o lado político, da ação política? Uhum. No momento em que nós temos aqui um governador e um prefeito que estão trazendo gente de fora, fazendo esses contratos aí, inclusive provavelmente não muito legais, né? Trazendo gente de fora para fazer a reconstrução, por que nós não usamos o expertise local, as ideias locais, os modelos locais, e pensando nisso aí, nessa enchente, o que parece que veio mais à tona é que o processo foi um processo, no caso, em que o clima se manifestou através dos recursos hídricos, da água, dos rios. Nunca ficou tão claro a importância que tem o contorno geográfico, a área geográfica da água, que são as bacias hidrográficas. E nós temos no Rio Grande do Sul, além de lei, nós temos proposta, nós temos todo um modelo de gestão que não implica só na gestão da água em si, mas que implica em toda a gestão da bacia hidrográfica. E existe isso, é lei, e os governos do Estado até hoje não cumpriram. A partir de agora, se tivesse sido cumprido, muitas das coisas que aconteceram poderiam ter sido mitigadas. Então, por que nós agora não passamos a defender que o governo do Estado cumpra a lei, faça uma gestão por bacias hidrográficas, faça um planejamento, como é previsto na lei, né? Muito bom. Participação política. Vamos fazer uma rodada de 5? Obrigado. Vamos ouvir essas 5 primeiras perguntas, tá? De preferência, bem brevemente, por favor. Coisa rapidamente.
Célia Ferraz. Sim. A Célia. Fui bolsista na época. Trabalhei diretamente, pesquisa outra. Mas do lado, também fez reuniões com a gente lá. O Getúlio chegou a fazer uma ou duas. Tá? E tu falou o seguinte: tu bateu o martelo que o Guaíba é um lago. Sim, a questão do lago. Exatamente. E eu coloquei alguns grupos, até grupos acadêmicos que participam. Não é lago, porque ele tem. Até mesmo o Leonardo Melgarejo, que é doutor em agroecologia, que foi presidente da Capan, falou que ali passa um canal interno. E que ele tem qualidade de lago e de rio. Tá? Então, me parece que a bacia hidrográfica é um pouco diferenciada. Me parece, uma das conclusões que eu chego, tanto no mestrado, no trabalho eu usei a nomenclatura Lago Rio Guaíba. Muito bem, era isso? A pergunta agora é a seguinte: continua batendo martelo para o Guaíba é um lago? Se sim, por quê? Tá. Vamos ver a terceira pergunta, por favor. A minha pergunta é o seguinte: levando em consideração que essas enchentes de agora estão ocorrendo no momento do movimento El Niño, eu pergunto se na época de 41, enchente de 41, se existe um estudo de qual o movimento que mata ocorrente era El Niño ou La Niña, e se era El Niño, tá? se teve essa quantidade de chuva causada pelo El Niño. E se diz também que esses eventos. Alô? Sim, pode falar. Se esses eventos, por exemplo, se foram estudados, que você é um estudante se ocorreram antes, por exemplo, em geral é de 105 anos, foi antecipado 17 anos, agora em 2024. Se antes, em 1941, 1841, 1741, 1541, se ocorreram essas enchentes neste volume, se existe estudo que comprova sobre isso. Legal. Vamos, eu estou atropelando aqui para a gente poder fazer mais perguntas, né? Duas coisinhas, sabe? Primeiro, assim, agradecer ao professor Roaldo, ele fez a revisão de um abaixo-assinado que a Associação dos Técnicos da Prefeitura fez, que a gente quer juntar bastante assinaturas, né, justamente para essa questão política, para destinar para os parlamentares, deputados federais, estaduais, senadores e vereadores, porque eles estão aprovando, em plena enchente, aprovaram, né, leis para diminuir a cobertura vegetal, para poder permitir o desmatamento do Pampa, do Cerrado, né, agora, grandes enchentes lá no Congresso. E aqui também, né, os deputados estaduais desmontaram o Código Ambiental, né, permitindo o desmatamento de áreas de preservação ambiental, né, que são áreas essenciais para manter o equilíbrio do ecossistema e não acontecer todas essas enchentes e secas e tal. Então, Quer divulgar? Manda. no chat.org, entra no site, coloca assim, parlamentares, aí vem todo o título, parlamentares, 2 pontos, pare de causar enchentes e secas ao permitir o desmatamento. Eu vou te sugerir que tu mande isso para nós, porque a Matinal tem um poder de divulgação. E outra pergunta, é porque assim, eu vejo muito na mídia se falar assim, vamos lidar com os efeitos das mudanças climáticas, né? E pouco se fala justamente das causas, né? O que está causando a elevação da temperatura, esse desmatamento do ecossistema, enfim. Então, assim, como reverter essas causas que estão levando às enchentes e às secas, né? Agora mais uma. Obrigado. Agora o Alain. Bom dia. te agradecer pela tua fala. Eu queria retomar o tema das escalas, porque você falou das escalas, você colocou Porto Alegre no centro, falou dessa questão de Porto Alegre no centro, né? E pensando nessas escalas de problemas locais e problemas universais, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê a questão da divulgação de ciências na tua área, né? E como é que a gente lida, por exemplo, e aí volta processos políticos, educativos, com as crenças e os valores das pessoas. E como é que a gente coloca as pessoas nessas escalas? Valeu, obrigado. Roaldo, por favor. Muito bem, mais 5 conferências. Mais 5 conferências. Muito bem, querido. Tua pergunta é muito importante, né? Eu não poderia deixar de ser. Em verdade, o que acontece? Né? Falar do clima e do aquecimento global
nós dizemos que ele é um perigo. Um vulcão é um perigo. Se ele vai afetar as pessoas ou não, depende se as pessoas moram do lado do vulcão. Né? Então, uma chuva de 800 milímetros é um perigo. Agora, se vão morar num delta, ali no lado de um delta, cuidado, né? Porque isso se transforma em vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, o perigo não é o problema em si, porque aqui está o conhecimento técnico, científico, para dizer, ei, isso é um perigo, sociedade. Agora, a sociedade tem que ter as decorrências disso. A primeira decorrência é não se expor a esse perigo. Né? Então, é não morar em áreas inundáveis, porque isso, né, essas áreas são vulneráveis à ação desse perigo. Né? A terceira questão é o risco. Então, eu posso morar numa área inundável desde que eu tenha proteção. Isso foi o que a geração de 41 fez para nós. Fizeram, né, um sistema de diques, de contenção, nos protegendo, então, numa área vulnerável. E aí, então, não há manutenção do sistema de proteção. Né? E o sistema de proteção não protege. Né? Então, isso aí é falta de capacidade, o nome técnico. Falta de capacidade. E essa falta de capacidade, ela é política. Ela é política porque, durante todo o último período, né, houve uma negação, não só do clima, mas também do meio ambiente. Os caras resolveram agora decretar liberdade em relação ao ambiente, como se nós fôssemos seres, né, que não necessitamos dos elementos vitais do ambiente para a sobrevivência humana. Olha o que aconteceu na sociedade. Né? Isso que aconteceu na sociedade. Então, não há liberdade do ambiente, o ambiente nos envolve, o ambiente nos invasa, o ambiente nos constitui. 70% do organismo humano é água. A água da onde? Do Guaíba. Né? Eu sou o Guaíba. Né? Eu bebo a água do Guaíba. Não é? A gente não faz essas relações, tudo bebe água do Guaíba. Eu bebo a água do Guaíba. Né? Vai lá, vai. Tratada, né? Mas, então, essa ideia, então, de que deixamos passar a boiada, desconstituir as leis, desmantelar as leis, que deixam, então, de proteger os ecossistemas que podem diminuir o impacto e nos tornar menos vulneráveis, né? Isso é o que está em curso. Então, a desestruturação dos ecossistemas, por conta da soja, da agricultura intensiva, uma agricultura que já não é agricultura, já é um agronegócio. Por que não é agricultura? Porque a agricultura trabalha com a terra. A trabalhar com a terra nos traz cultura. Né? E se você não trabalha mais com a terra e quer fazer um terreno plano só para plantar e extrair, isso aí se perde a cultura. A supressão dos banhados é a supressão dos quero-queros. Os quero-queros hoje estão mais nas estrofes gauchescas do que propriamente nos banhados. Né? Então, isso nos torna como bacia, né, como interconexão de escalas, nos torna muito mais vulneráveis. Então, isso nos mostra essa catástrofe, né? Nos mostra como tudo está interconectado e precisa de uma visão regional, uma visão continental, uma visão global e uma visão da aldeia. Né? Porque a aldeia é que tem que se proteger. Então, isso tudo, de fato, né, são questões que foram agravadas pelos últimos 10 anos, né, dessa política neoliberal excessivamente agressiva, né, a ponto de sinalizar que se pode construir espigões num cais inundado. E vejam que essa sinalização ela é muito perversa, porque eles também não só sinalizam que é possível construir espigões no cais, mas também nos parques. Né? Quer dizer, as áreas verdes de Porto Alegre, que são nossos santuários, são o que lembra um bosque natural, os caras vão lá e botam containers. Né? É como se a natureza, né, ela fosse só um cenário para, né, as pessoas bebericarem ali qualquer coisa. Tá? Então, isso realmente é uma questão importante, porque nós vamos ter que enfrentar isso. E o enfrentamento a isso é uma questão profunda, né? Porque é uma sociedade que se descolou em demasia das questões vitais que sustentam, né, a vida humana e a vida no planeta. Né? Então, nós vamos ter que reconectar. Reconectar como? Então, eu acho que não é uma reconstrução, é uma regeneração.
Nós temos que regenerar os ecossistemas, regenerar a agricultura, né? Regenerar as cidades, que elas têm que ser mais permeáveis à natureza que ainda há aqui, né? E nós temos também que regenerar a aldeia, as pessoas, as comunidades, a nós mesmos, né? A termos uma capacidade de enfrentar. Porque o pior recado desse desastre que nós podemos dar é a ideia de uma sociedade que tem, né, na emergência climática, uma fatalidade. A emergência climática é um perigo, não uma fatalidade, porque nós podemos enfrentar isso. Nós somos sapiens sapiens, temos capacidade de intelecção, né? E, agora, esse enfrentamento ele não tem solução mágica, ele é uma solução de conjunto. Todo aquele que vier propor uma solução mágica estará errado. Né? Abrir canal da Laguna dos Patos para o oceano. Né? Não existe atalho, porque é um conjunto de elementos, né, que derivam da nossa relação com a natureza. Né? Nós excluímos não só a natureza do ponto de vista da biota, da biosfera, mas também da geosfera. A geosfera, esse fenômeno, ele foi geosférico, né? Ele envolveu todo o território. Imaginem vocês que aquelas argilas lá do Planalto de Passo Fundo, de Caxias, de Cambará, aquelas argilas, né, elas escorregaram, foram levadas pelas águas para dentro dos rios muito profundos. Nós não chamamos esses rios de cânions ou taquariantas, mas são cânions, né, professor de geografia? São cânions, né? Isso o Balduino Ramos já falou na paisagem do Rio Grande do Sul, na década de 30. Sim. Essas coisas todas ele falou. Exato. Falou nas duas cidades que iam ser varridas. Isso. Então, não são novidades. Essa condição do território sul-rio-grandense, aqui nesse recanto, né, de poder agravar, então, tornar mais sensível o lugar em que nós moramos. Cuidado. Né? E essa lama, então, esses rios carregados de argila, eles entram no Guaíba, vão para a Laguna dos Patos, e, se vocês viram algumas imagens de satélite, sai ali em Rio Grande, né, uma pluma que, né, ganha ali o Oceano Atlântico, e essa pluma vai parar, sabe aonde? Na planície abissal do Oceano Atlântico. Esse é o tamanho geológico, professor, do evento. Né? Houve um mega evento lá no Rio Grande do Sul. Como assim mega evento? Né? Catastrófico e tal. Olha, as argilas de um planalto, elas foram parar, né, por um processo torrencial impressionante, né, no assoalho da planície abissal do Atlântico. Esse é o tamanho do evento, tá, na sua complexidade. Waldo, a segunda pergunta era sobre rio e lago. Rio e lago. Bom, essa é fácil. Essa é barbada. Essa é fácil. Assim, todos nós temos um Guaíba. Sim, claro, é a ciência. Tá? A ciência, ela se pauta por evidências. A evidência de lago é muito maior do que a evidência de rio. Veja, se eu desenhar aqui uma figura, eu vou te perguntar qual é essa figura que eu vou desenhar aqui. Viu? Temos comunicação. Professor, né? Professor, coisa de professor. Né? Que figura é essa? Um círculo. Um círculo. Um círculo. É um quadrado estressado. Preciso medir o diâmetro para saber que isso é um círculo? Não. Não preciso medir o diâmetro. Claro que, se eu quiser saber das suas deformidades, eu vou ter que medir os diâmetros, etc. É um círculo. Ora, um rio tem margens paralelas. Um rio tem margens paralelas, assim. Certo? Um lago, ele tem margens não paralelas, ele tem margens bastante diferenciadas, assim. O Guaíba é assim, ou o Guaíba tem margens paralelas? Assim? Então é um lago. Sim, mas aí tem uma repercussão que estava embutida na pergunta, que é o negócio das margens, a proteção das margens. Exato. O canal interno é um canal submerso. O leito do Guaíba está abaixo do nível do mar. Pergunto, é possível ter erosão abaixo do nível do mar? Né? Por um rio? Porque o rio, veja, outra demonstração do professor. O rio é uma calha, certo? A calha tem que estar elevada
num ponto mais do que o outro. Então, eu tenho aqui um escoamento que se diz gravitacional. Esse escoamento faz com que as margens fiquem paralelas e atrita o fundo, escavando o fundo. Tá? O Guaíba, estando abaixo do nível do mar, ele não tem esse atrito no fundo. Esse canal é um canal, é uma obra de arte. Ele é um canal de navegação para aumentar o calado dos navios. Não é um canal produzido pela hidrodinâmica. Porque, se fosse hidrodinâmica, ele tanto escava o fundo quanto as margens. O Guaíba não teve as suas margens erodidas nem nesta enchente. Já o Taquari, o Sinos, o Caí, tiveram suas margens, né, totalmente degradadas pela força das águas. O Guaíba não, porque é uma enchente, né, lacustre. Né? Não, mas peraí. Não, mas vamos... Por derradeiro, né? Correnteza não é sinônimo de rio. Por quê? Porque lagos e oceanos têm correnteza. Ou seja, a correnteza é uma condição necessária para definir um rio, porém não suficiente, né? Porque lagos e oceanos têm correnteza. Não. Como isso vai impactar a especulação? Fácil. Sim. Fácil. Ok, veja aqui. Sim. A ciência não pode mudar o seu conceito para que se resolva esse problema. Se é um lago, é um lago. Se é um rio, é um rio. Claro. Não, pessoal... Sim. Claro. Nós podemos dizer, queremos aqui um parque. Claro. De quanto tamanho nós queremos o parque? O que nós quisermos. Claro. É isso. Agora, a ciência não pode ser alterada, Sim. mentirosa, É. para que a gente Claro, obtenha claro. um ganho político. Claro. Porque isso acaba... Bom. Ok. Não. Concordo com a Nive. Por isso eu fiz a pergunta para ti. Para mim também tem argumentos para poder... Tem um Sim. livro, Claro. tem um livro dele sobre o assunto. Não, Ok. tem um outro livro dele sobre o Guaíba, Rio Lago. Vamos Claro. passar adiante aqui, Avante, Temos então, 3 El perguntas. Ninho, 1941, sim. Né? O El Ninho... Ainda nessa questão do Rio Lago, nós temos que, politicamente, lutar para mudar o Código Florestal. Isso mesmo. Quando o Código Florestal for como está, ele vai ser usado por quem está interessado em construir as Sim. margens Pessoal, nós vamos encerrar a conversa bem. com essas 3 aqui. Tem mais 3 Aqui, perguntas. vamos em frente. Então, El Ninho, essa é uma discussão muito interessante, porque pelo menos estamos discutindo geografia, professor. Claro. É uma rara discussão geográfica e é importante. 1941, El Ninho, sim, o El Ninho é um fenômeno que vem já, né? Ele não é recente, ele é um fenômeno milenar. A gente pode ler ele, e temos trabalhos feitos com pólenes em turfeiras aqui de Viamão, tentando ler esse fenômeno El Ninho de forma mais ancestral, para saber quando que esse sistema se instalou, né, no Pacífico, no Atlântico Sul. Né? Lidar com as causas e não só com os efeitos, sim. Né? As causas são importantes. Uma causa importantíssima é o carvão. Né? Não é possível que, a essa altura, nós tenhamos ainda mineração de carvão no Rio Grande do Sul para abastecer termoelétricas que funcionam precariamente, porque é um carvão de baixa qualidade. O nosso carvão é um barro carbonoso, professor. Né? Ele não é um carvão puro como no hemisfério norte. Né? Digamos, todos os energéticos que não são renováveis. Exato. Carvão, petróleo... Exato. Os combustíveis fósseis, eles têm que ser tornados obsoletos no século XXI. Né? E depois os nossos netos vão nos criticar por termos usado, uma vez, pensado em usar esses combustíveis fósseis. Né? E lidar com as causas. Né? Então, é cessar a emissão de gases carbônicos, né? De gás carbônico, mas também é mudar totalmente a nossa relação, né, com a natureza, né, o nosso nível de consumo, essas cidades atávicas. Né, olha o que aconteceu com Porto Alegre. Apesar de ter um atlas ambiental,
né? A Porto Alegre estava cega diante da vulnerabilidade, né, da inundação. Então, todas as cidades, no seu ativismo, nós somos muito propensos a sermos reféns, né, de políticas na prefeitura, né, que nos tornam cegos diante da realidade que é inescapável, que é a realidade ambiental. Né? Exato. Então, por isso que é importante ter uma inteligência ativa em Porto Alegre, né? Porque, do contrário, as cidades todas caminham para uma cegueira. Olhem, e não só cidades grandes. O que essa inundação mostrou para nós? Cidades pequenas como Roca Salles. Roca Salles, uma aldeia pequena ali no leito de um cânion, né? Não enxergou o perigo que tem. Então, na nossa vida contemporânea, seja rural, então o que eu aprendi nessa inundação? Que também a vida rural está atrapada num atavismo, não enxerga mais o ambiente, corta as matas, suprime o banhado, expulsa o quero-quero, né? E depois daí fica todo mundo assim, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Cegueira, a cegueira ambiental. Então, essa causa da cegueira ambiental é muito importante, né, também para enfrentar, né, e fazer a construção do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, não mais com as ideias que nos trouxeram até aqui. As ideias do século XX não adiantam mais, elas nos trouxeram essa situação. Então, nós temos que construir, regenerar, com ideias novas. E esse é o grande desafio, professor, para as universidades. Né? Olhar para quem é que vai fazer essa construção. Né? Os novos técnicos, mas numa outra visão de técnica, sociedade, cultura e ambiente. Né? Não mais uma técnica impositiva, mas uma técnica concertada com a comunidade. Não mais uma solução, né, planejada em gabinetes, né, mas uma solução que tenha por fundo a inteligência social do lugar. Esse é o nosso desafio. O desafio, né, ele não é só olhar para o céu e dizer vai chover muito, e paramos com as causas. O desafio é construir uma inteligência social que consiga, né, preparar as gerações futuras para um processo de transição climática, socioambiental dos nossos territórios. Tá? Então, nós temos que declarar os nossos territórios como territórios e comunidades de transição climática para construir um processo, tá, em que se consiga fazer com que o conhecimento do ambiente, a cultura seja relacionada ao conhecimento do ambiente e as soluções sejam concertadas para que elas possam valer. Porque as leis são importantíssimas, mas quem é que está respeitando os rios? Nem rio, nem lago, e nem margens oceânicas estão respeitando agora. A última, né? Sim, e por fim, né, a questão das escalas. Então, né, a pergunta do professor, muito boa. Né? A questão das escalas, então, eu respondo um pouco aqui, né, a questão de como a ciência, as culturas e o lugar e o solipsismo se colocam. Nós vamos ter, professor, que fazer uma ciência muito mais dialógica. Esse é o nosso desafio, o desafio do século XXI, porque, ao mesmo tempo que ela enxerga distante, né, enxerga os eventos que, porventura, possam acontecer em 2050, mas nós temos que conversar com as comunidades, e as comunidades todas têm suas culturas. Então, como discutir ciência e culturas? Tá? Eu acho que é termos sempre bons argumentos e dialogar. Eu, uma vez, estava lá no Vale do Colca, o vulcão Sabancay, né, um vulcão ali no Peru, estava explodindo, e me chamaram lá para ver o que fazer com a comunidade. A comunidade não queria sair de lá, Fischer. Né? E o Serviço Geológico Peruano decretou a remoção, a evacuação, e a comunidade estava lá, não queria sair de lá. Eu vou lá falar com as pessoas. Fui lá falar com as pessoas. Né? Por que tinha uma senhora lá? Né? Ela, por que a senhora não quer sair de lá? Não, esse é o meu lugar. Mas o vulcão, vai acontecer isso. E, sim, mas é a Pachamama. Né? É a Pachamama. Então, o que temos que fazer? Temos que ter técnica para conversar com eles. Eu identifiquei que o problema, né, qual era o problema? O problema deles, real, não era o vulcão que estava explodindo. O problema real eram as lhamas que estavam morrendo porque as cinzas nas gramíneas sufocavam elas. Então, o que eu propus?
vamos resolver o problema das lhamas. Em vez de remover todos, removeremos as lhamas. Então, pedimos estadia para as lhamas, para os vizinhos lá de cima, que ganharam lá 5% do rebanho, 10%, dependendo da negociação que eles fizeram ali. Mas, com isso, introduzimos na comunidade a preparação, né? a conscientização para, logo ali adiante, poder, então, remover toda a comunidade numa conscientização. Tá? Então, sim, eu estou aqui com um artigo aqui quase pronto, né, que é o seguinte: por que os holandeses por que os holandeses não têm a solução para o nosso caso? Querem saber por quê? Meus caros, não, você vai responder isso aí depois. Nós vamos fazer eu vou passar a palavra para o Felipe Speck, que aqui está. O Felipe é o cara que inventou a matinal, o jornalismo, é por causa dele que nós estamos aqui. E ele vai fazer Assim eu fico emocionado, Vichy. Ela só existiu porque a gente, enfim, encontra pessoas como vocês, como você, que se juntam ao nosso trabalho, ao jornalismo, para que, enfim, a gente discuta, especialmente nesse momento da cidade, né? E eu queria falar exatamente bem rápido isso. Eu queria dizer que a gente agora, a partir de segunda-feira, vai começar uma campanha de arrecadação, tá? Que é uma campanha de assinaturas, na verdade, buscando novos apoiadores, porque a gente montou um projeto para fazer uma cobertura eleitoral. Nós somos uma instituição pequena, né? E a gente entende, especialmente depois das eleições, que a gente precisa de mais reportagem, precisa de mais produto, precisa ir para a rua, precisa fazer eventos como esse. E para que esses eventos aconteçam, é muito importante que a comunidade possa apoiar a Matinal, para que a gente possa se manter e seguir adiante. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos e hoje a maior parte da nossa receita é de apoiadores, é de porto-alegrenses e de gaúchos para adoção, como eu também. Enfim, é isso, só queria reforçar isso. E qualquer problema que tiver na Matinal, podem falar comigo que eu resolvo. Elogios a Chico Fischer, que não fosse com ele. Muito bom. Para apoiar a Matinal, é matinal.com.br/apoiar, tá bom? É isso aí. Tá, agora explica por que os holandeses não vão. Sim, de volta aos holandeses. Os holandeses, por que eles não resolvem o nosso problema? O Parque da Redenção, ele teve, na sua longa história, né, um momento em que chamaram um paisagista francês para fazer o plano do parque, Agache. Né? É o grande paisagista. E o que ele produziu, o Agache? Ele veio e fez um Parque da Redenção como se fosse um Jardim do Rei. Né? Cheio de recantos, arbustos, né? Como se o Parque da Redenção fosse ter, né, mais de 50 jardineiros para todo dia cuidar, né, do paisagismo do Dr. Agache. Bom, nós não temos isso em Porto Alegre. Resultado, o paisagismo do Agache foi sendo incorporado pela cultura popular, pelo andar da história, e hoje é essa floresta urbana aí, né, linda, né, mas ela foi florestada. Né, e esse estado atual da Redenção, né, é um paisagismo popular. Então, o Agache veio fazer o Jardim do Rei e a Redenção é do povo. Né? Essa é a questão. E nem é Parque Farroupilha, Parque da Redenção. É Parque da Redenção. Então, os holandeses, por mais fantástica cultura que tenham, eles não têm o conhecimento, né, professor, aqui que nós temos, dos ecossistemas. Os ecossistemas do Rio Grande do Sul são muito mais complexos em diversidade, em relações paisagísticas, do que a Holanda. Né? Então, como eles vão resolver problemas de bacias, o conteúdo de uma bacia hidrográfica no Rio Grande do Sul, em termos de diversidade, e não só biodiversidade, geodiversidade, e também diversidade cultural. Não é qualquer solução que você pode levar lá para Cambará, né, lá para Cotiporã, né, para Lajeado, tudo tem suas culturas locais, que nós temos que dialogar com eles. Então, assim, não há solução de gabinete para isso. Essa ideia de fazer reservatórios nos rios, encher eles de barragens, né?
isso pode ser um tiro no pé, porque se essas barragens romperem no momento crítico, pior ainda, percebem? Então, ou nós somos capazes de ter um plano concertado, socialmente concertado, cientificamente concertado, né, culturalmente concertado com as pessoas, para que elas manejam. A grande tecnologia do século XXI são as tecnologias sociais concertadas. Não adianta inventar uma maçaneta que ninguém sabe como abre. Não adianta, a porta ficará fechada, né? E no momento crítico será crítico. Então, as tecnologias que nós devemos ter no século XXI, elas não são mais as tecnologias de guerra. As tecnologias do século XX ali, elas foram sempre tecnologias de guerra, impositivas, né? Faça-se. Então, faça-se aterros, faça-se isso e aquilo, né? E temos aí essas enormes construções que nós chamamos de faraônicas. Né? Somos ainda egípcios, no ponto de vista da compreensão da coisa, né? A compreensão política dos governantes é fazerem obras faraônicas, mas quem é que maneja isso aí? Né? É como Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, isso sempre deu relevo, assim, a gente enche e estufa o peito, né? Temos a Itaipu, mas isso são problemas, né? Problemas enormes para gerir isso. Né? Somos reféns de Itaipu, então, nós, cidadãos. Então, tecnologias que a sociedade não tem a possibilidade de controlá-las, como bomba atômica, né? Nós devemos recusar, porque nós precisamos de uma sociedade que seja democrática e capaz de fazer a gestão desses aparatos que ela precisa para a sua sobrevivência. Isso só é possível se eles não forem grandiosos. Meus caros, eu vou me encerrar agora. Oi. O engenheiro Grassi, que é um dos criadores dos comitês de bacia, que existem há mais de 30 anos. Sim. E que foram desprezados agora. Exatamente. E como é que os holandeses entendem? Olha o conhecimento que tem ali acumulado, que é um conhecimento técnico, cultural, dialógico, concertado, que as comunidades já aceitam como solução. Tá? Então, esse Vamos ver é o caminho. só que eu só queria dizer uma coisa, só diga. É verdade. É verdade. O Jardim Botânico, né? Então. Sim. O nosso Jardim do Rei está em vias de desaparecer. O Museu de Ciências e Tecnologia, Ciências Naturais lá dentro. Sim. É isso. Meus caros, nós vamos encerrar agora. Daqui a 2 semanas nós vamos ter um outro encontro aqui. O nosso convidado é o Heinrich Hasenack. Esse nome difícil de dizer, é um geógrafo que trabalha no Departamento de Ecologia da URGS, é um dos representantes locais de um grande projeto mundial que chama Map Biomas, e ele vai estar aqui conosco conversando. Então é isso, muito obrigado. Assinem a Matinal, por favor, e uma salva de palmas para o Roaldo. Obrigado. Muito obrigado. Desculpe aí, se eu te mandei um disseram que não estava funcionando.